Já se perguntaram como o mundo estará no ano de 4884? Nós, seres humanos, temos a incrível habilidade de transformar o meio ao nosso favor, mas, muitas vezes, a ganância e o egoísmo podem destruir nosso próprio habitat. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus Celsius, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. Entretanto, no ano de 3780, a comunidade científica relacionou o aumento dos gases de efeito estufa ao aumento das temperaturas médias globais. A concentração desses gases impediu cada vez mais que o calor irradiado pela superfície fosse disperso no espaço, aumentando a temperatura e reafirmando a questão do aquecimento global. Com o passar dos anos, a grande concentração desses gases na atmosfera passou a dificultar ainda mais a dispersão do calor para o espaço, aumentando, no ano 4800, as temperaturas do planeta. O efeito estufa se agravou em virtude da emissão cada vez maior de gases de efeito estufa à atmosfera. Essa emissão foi provocada por atividades antrópicas, as quais continuaram a crescer de forma exuberante. A concentração dos gases de efeito estufa elevou-se significativamente nos últimos milênios. Diversos estudiosos conseguiram prever essa concentração que provocou mudanças na dinâmica climática do planeta, causando o aumento significativo das temperaturas da Terra, mas não foi possível evitar o desastre. A temperatura do planeta aumentou aproximadamente 85 graus Celsius nos continentes e 54 graus Celsius nos oceanos em um período de 2000 anos. Com esse aumento, foi possível constatar o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e da irradiação solar, tornando impossível a habitação da maior parte da vida na Terra. Em 4832, todas as convenções da ONU, NASA e todas as corporações de cientistas do mundo decidiram, por unanimidade, que a melhor opção para os seres humanos seria abandonar o planeta Terra e começar uma nova forma de viver. Foram realizadas diversas expedições de astronautas, à procura de meios de sobrevivência em outros planetas, mas sem sucesso. Por fim, ficou decidido que toda a população sobrevivente seria migrada para viver em países satélites no espaço. A construção desses satélites foi finalizada em 4865, porém muitas pessoas influentes ainda não concordavam com a ideia de abandonar completamente a Terra. Apenas com a total inhospitalidade da Terra, em 4871, todos são obrigados a viver no espaço, apenas com a vista e as lembranças da Terra. Com a destruição do planeta Terra, diversos países começaram a lançar os satélites ao espaço, levando sua população para longe de toda a destruição causada pelo aquecimento global. Entretanto, por não haverem compartimentos suficientes, muitas pessoas foram deixadas de fora. Além disso, alguns satélites sofreram danos irreparáveis e foram perdidos, devido ao alto nível do fogo e da pressão da decolagem, uma perda de milhares de pessoas, mas os demais decolaram com sucesso para o espaço. A elite, os investidores do projeto, de diversos países concordou em escravizar pessoas para a construção dos satélites, com a promessa de que elas teriam seus lugares reservados no novo abrigo. Entretanto, para se livrarem da obrigação de cumprirem essa promessa, os governos em parceria com as elites forçaram médicos patologistas a criarem uma espécie de pandemia, disseminada pela comida servida às pessoas escravizadas e vendida à população carente, uma doença que, a médio prazo, retirava 80% da visão dessas pessoas e, dependendo do organismo, poderia levar à morte súbita por falência dos órgãos. Incapazes de enxergar, elas não poderiam sequer ver o que estava acontecendo quando a destruição do planeta, já prevista pelos cientistas, acontecesse, enquanto outras já teriam falecido, facilitando o escape dessa minoria e deixando o restante do povo, cruel e friamente, para morrer. Por fim, aproximadamente, apenas 0,02% da população pôde abandonar a Terra e salvar suas vidas.
dentre elas, os governantes, a elite, pessoas ricas, médicos, cientistas, engenheiros, agrônomos, programadores, desenvolvedores, dentre outros profissionais considerados importantes para a sobrevivência fora do planeta e, com o espaço que sobrou, recrutaram pessoas da classe média para realizarem os demais trabalhos. Infelizmente, países subdesenvolvidos, que não se organizaram ou acreditaram no apocalipse, não foram capazes de construir ou decolar satélites. O destino de quem ficou, até hoje, é desconhecido. 13 anos após a completa destruição do planeta Terra e de toda sua forma de vida, em 4884, as pessoas estão se adaptando à vida no espaço. Pode-se imaginar que o estrondiante apocalipse tenha servido de alguma lição para as pessoas, mas os seres humanos não conseguem abandonar sentimentos como a ganância e a luxúria. A maioria dos países satélites continuam com desigualdade social, a elite vive melhor, come melhor, mora melhor e ainda tem tempo para o lazer. Entretanto, a classe trabalhadora, a qual mantém todos os sistemas do satélite funcionando, continua a viver em condições precárias e, apesar de tudo, ainda é obrigada a demonstrar gratidão por ter sido salva da destruição. Ao contrário do que se pode imaginar, a sociedade não vive em completa paz e harmonia. Muitos países implantaram um sistema de governo autoritário e ditatorial, com leis desumanas, as quais ferem os direitos antes conhecidos como direitos humanos, pois o cenário mudou. Agora não se pode ir e vir e não se pode reproduzir livremente, pois há um maior controle populacional. O governo, na maioria dos países satélites, é a única forma de política tanto executiva quanto legislativa e judiciária. Composto por apenas um governante, que decide quem vive e quem morre, pois os crimes agora são punidos com a morte, devido ao elevado contingente populacional. Decide as criações e abolições de leis e as executa. A polícia, como dito anteriormente, é a responsável por impor, averiguar e confiscar conforme as leis. A população apenas tem acesso à polícia, como forma de controle e ditadura do governo, desconhece e teme ao governante. Desde que esse pesadelo se tornou realidade, não há votações e nem troca de governante, a população não tem o controle sobre nada. Tudo o que ainda une as pessoas são os laços construídos e tudo o que resta agora é a esperança de um dia poder habitar a Terra novamente. Qualquer pessoa que cometa crimes, sejam eles leves ou graves, é levada à ala do denominado último portão, o temido portão que se abre aos criminosos para que eles sejam jogados e morram pela pressão do espaço. A alimentação das pessoas, há muito tempo, já estava reduzida ao veganismo, pois grande parte das espécies animais já haviam sido extintas, tornando-se crime de contrabando a exportação de qualquer animal e crime grave contra a vida animal, o seu consumo. No espaço isso não foi diferente, tanto devido à extinção quanto à dificuldade para migrar os animais ao espaço e mantê-los vivos. As crianças de hoje nunca saberão como eram os animais. Nos satélites a alimentação é produzida de forma artificial, com agrotóxicos, robótica especializada e mão de obra humana, capazes de produzir e manter a vegetação. Esta é uma carta aberta para você. Agora, conhecendo todo o futuro da humanidade, através de uma pessoa que viajou ao futuro e vivenciou a catastrófica realidade do nosso planeta Terra, é o seu dever transformar o cenário em que vivemos hoje, para que não paguemos um preço tão alto no futuro. Pelos nossos descendentes e conterrâneos, devemos agir hoje, mudar nossos hábitos para com a natureza, o meio ambiente, a fauna e a flora. Devemos parar de interferir tanto de forma artificial, tomando o espaço das vegetações e das maravilhosas espécies animais. Não podemos permitir que esse planeta que tanto amamos morra por nossos erros, ganâncias e luxúrias. Devemos cuidar desse mundo que sempre nos foi tão acolhedor. Devemos respeitar uns aos outros, pois somos todos iguais e merecedores de um mundo melhor. Preserve o planeta Terra.